É você o estudante? Bora estudar? E aí, estudante? Como estão todos vocês? Bom, hoje eu escolhi falar sobre um tema importantíssimo. A gente precisa falar sobre esse tema que tem corrido muito pela internet, então a gente precisa entender. Hoje nós vamos falar de fascismo, cara. Exatamente, fascismo. Hoje está completamente comum acusar políticos de fascismo, ou acusar movimentos, ou acusar ideias. Mas o que é o fascismo? O que é o fascismo, meu camarada? Fala pra mim. Não sabe? Bom, então hoje a gente vai conversar sobre isso. Ok? Vamos lá. É importante lembrar que a Europa sempre foi importantíssima para a história do mundo. O continente europeu sempre esteve dentro da história do mundo e sempre influenciou de uma maneira enorme. Então, tudo começa pela Europa. Olha só que louco, fascismo, né? Começar pela Europa. Nossa, por que será? Será que é porque a Itália é da Europa? É, deve ser por causa disso. Vamos lá. Em 1870 estava ocorrendo uma coisa chamada Revolução Industrial. Não, não é a Revolução Francesa, mas sim a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela mudou completamente a história da Inglaterra e transformou a Inglaterra em uma potência enorme. E o que aconteceu? A ideia era que a Europa, depois daquele momento, fosse decolar. E de fato a Europa decolou e a economia ela ficou enorme. E aconteceram muitas coisas benéficas para a economia da Europa inteira e principalmente da Inglaterra, que se tornou uma potência enorme. Só que aconteceu uma coisa: a Primeira Guerra Mundial. E com a Primeira Guerra Mundial, aconteceram muitas batalhas, e nessas batalhas alguns países saíram vitoriosos e outros saíram derrotados. No meio dos países que saíram derrotados, nós tivemos alguns países mais prejudicados como outros, né? Temos a Alemanha, temos a Itália, que também sofreu muito com a guerra. Mesmo ficando do lado do time vencedor, a Itália não foi beneficiada no Tratado de Versalhes e foi muito prejudicada. E ao fim da Primeira Guerra, a Itália estava em um declínio total, cheia de problemas e cheia de problemas econômicos e problemas sociais, entre muitos outros problemas. E o que acontece? Havia um cara chamado Benito Mussolini. Benito Mussolini. Esse cara é fundamental para a história. Por quê? Por que ele é fundamental para a história? Porque ele é o fundador do fascismo. E de onde vem esse cara? Bom, o Mussolini, ele era nada mais nada menos do que o Partido Socialista da Itália, Partido Socialista Italiano, PSI. Só que o Mussolini foi a favor da entrada da Itália na guerra. Com essa medida que o Mussolini tomou, ele foi expulso do Partido Socialista e passou a ser um cara sem partido, né? Só que com o final da guerra e todos os problemas que a Itália estava enfrentando, Mussolini jogou as cartas certas. Mussolini sabia o que estava fazendo, entendeu? Então, em 1919, um ano após a guerra, Mussolini começou a fazer uns discursos diferentes, falar dos problemas econômicos da Itália, falar do perigo socialista que a Itália vivia, do perigo vermelho. Então ele começou a conquistar o povo com seu discurso. Em pouco tempo, Mussolini tinha fundado o fascismo, no caso, o Partido Fascista, na época chamado de FASI, que significa aliança, algo relacionado à união. E o que esses partidos faziam? Bom, muito bem. Eles tinham uma perseguição a movimentos socialistas e movimentos comunistas. Só que o que aconteceu? Em 1919, guarde essa data, em 1919, aconteceu a greve geral na Itália. Caraca, mano, olha só. Da próxima vez que eu precisar parar um vídeo para poder te corrigir,
Tu vai ver só, eu vou aí e dou um tapa nessa tua cara gorda. A greve geral aconteceu em 1920. 1920, seu animal! Se informa! Com mais de 2 milhões de pessoas pedindo melhorias como reforma agrária e uma revolução, podemos se dizer assim, uma revolução dentro do cenário italiano referente à política. E isso começou a assustar a elite da Itália. E a galera que estava no governo começou a temer uma revolução como a Revolução Francesa, que já tinha acontecido na França. E com a Revolução Francesa, e com a ideia de revolução, haviam dois lados da moeda. Haviam os socialistas que queriam uma reformulação no cenário político e haviam os comunistas da Itália que queriam realmente uma revolução mesmo, armada, e guerra, e pá, e pum. Eles queriam que as coisas acontecessem. Mas o que acontece? De um lado, havia uma galera que queria revolução, que queria guerra, que queria isso, que queria aquilo. Do outro lado, havia o fascismo, que era um partido que pregava todas as coisas contra a ideia socialista e a ideia comunista. Okay? Então, o que acontece? Mussolini ele começou a conquistar a ideia daquela galera que não era a favor desses sindicatos e que não era a favor desses movimentos. Então, ele consegue podemos se dizer assim, um número maior de seguidores, e em 1922 Benito Mussolini, juntamente com o seu partido e um apoio popular imenso, faz a Marcha sobre Roma. Essa marcha ela é importantíssima, porque ela mostrou como o povo queria o fascismo, como o povo queria o partido fascista, como o povo queria a galera das camisas negras. Eu acabei esquecendo de falar no início, mas os primeiros movimentos que o fascismo fazia eram chamados de camisas negras, que era a galerinha do fascismo que atacava as reuniões dos sindicatos e que caía para dentro para poder impedir que as coisas, que as pautas socialistas e comunistas fossem em frente, né? Porque eles tinham um ideal de que eles iriam acabar com os vermelhos e que eles iam botar os vermelhos abaixo. Okay? E agora, nesse movimento de 1922, no dia 27 de outubro, precisamente, de 1922, eles fizeram a marcha sobre Roma, que era para pedir que o rei renunciasse e que colocasse o Mussolini no poder. Uma pressão popular para isso. Foi aí que o rei da Itália chamou Mussolini e eles fizeram uma aliança. Exatamente, Mussolini se tornou uma pessoa importante no governo italiano. Em 1924 tiveram a primeira eleição, não a primeira eleição da Itália, mas a primeira eleição depois de tudo isso que estava acontecendo. E o partido fascista ganhou de uma maneira exagerada e amassando os seus outros competidores. Foi aí que começaram a ter acusações de que havia fraude na política. E com essas acusações, um homem chamado Giacomo Matteotti, desculpa gente, é muito difícil a pronúncia italiana, desculpa, às vezes eu vou trocar o italiano com o francês, mas não é nada pessoal, eu confundo demais. É uma pronúncia muito difícil, então se eu estiver pronunciando errado, por favor, me perdoa. E o que acontece? Este homem acusou o partido fascista de fraude política. E aí o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Ele morreu. Após a sua morte, você deve imaginar que houveram várias revoluções e uma galera querendo que o fascismo fosse abaixo, porque, bom, era lógico que eles estavam envolvidos nisso, não é? Não. Infelizmente, não houve nada disso. Mas houve uma outra coisa. Em 1926, houve um atentado a Mussolini. Pois é, um atentado. E qual é o problema desse atentado? O problema é que esse atentado a Mussolini contra a vida dele abriu um precedente muito gigante para que ele pudesse acusar qualquer outro partido. É isso aí, galera. O Mussolini conseguiu o que ele queria. Em 1926 ele sofreu um atentado e em 1927 ele fez a Carta Lavoro.
A Carta Lavoro que você estudou lá na escola, a Carta Lavoro. Essa carta abriu precedentes para que eles pudessem fazer praticamente tudo o que quisessem. Então, dentro de um período de 1927 a 1934, não teve para ninguém. Aí nós podemos dizer que o fascismo foi realmente instaurado na Itália. Haviam civis sendo presos, mortos, deportados do país, a pena de morte foi reaberta e nós tivemos diversos problemas. É isso aí. O que acontece é que houve um problema enorme no governo. O que acontece é que a economia que o fascismo tinha melhorado com o passar do tempo, que o fascismo tinha ajeitado o emprego e tinha conquistado a população, começou a acabar, porque a economia começou a dar problemas, e com a economia dando problemas, Mussolini teve uma ideia. Em 1929, o Mussolini faz um tratado chamado Tratado de Latrão. Esse tratado foi um tratado direcionado com a igreja, e assim eles reconheciam o catolicismo e davam uma capital para a igreja e davam mais poder à igreja, e com esse poder e com essa união entre o fascismo, entre o partido político e a igreja, eles conseguiam de novo conquistar o povo. Só que aconteceu uma cagada. Em 1935, Mussolini toma a Etiópia. E com essa tomada da Etiópia, a Itália está mais do que dentro da guerra. E agora que as coisas começam a cair. Por que começam a cair? Porque com a guerra as coisas começam a dar muito errado. Muito errado. A Itália começa a sofrer porque havia outros países entrando na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha sendo extremamente perseguida, então o eixo, que era o lado onde a Itália se encontrava, estava totalmente emboscado, cheio de problemas. Então, em 1943, o rei da Itália demite Mussolini, e Mussolini, pelos crimes que cometeu à democracia, é preso. Só que aí, meu amigo, no mesmo ano, ainda em 1943, em setembro, os alemães, Hitler manda alemães paraquedistas soltarem Mussolini e consegue com que Mussolini seja solto. E com essa soltura de Mussolini, a Itália se divide em dois lados. Um lado praticamente controlado pela Alemanha de Hitler e o outro lado que ainda estava de pé, lutando contra o fascismo e lutando contra o nazismo, que eram aliados. O que acontece é que isso não dura muito tempo, e no dia 27 de abril de 1945, no dia 28 de abril de 1945, não 27, desculpa, no dia 28 de abril de 1945, Benito Mussolini é morto por por guerrilheiros inimigos, e assim morre o fascismo na Itália. Não, o fascismo não morreu. Morreu o fascismo de Mussolini na Itália. Morreu no dia 28 de abril de 1945. Então você está dizendo para mim que o fascismo não morreu? Não. É importante enfatizar que o fascismo são medidas totalitárias de um governo. Quando um governo toma medidas onde ele restringe a sua liberdade, onde ele tira o seu direito de fala, onde ele persegue todas as pessoas que são contra ele, aí o governo está tendo uma medida fascista. E o fascismo, cara, é muito mais do que simplesmente um problema governamental como a gente está enfrentando no Brasil. Toda vez que há alguém que te bane ou que não te respeita pelo seu movimento político ou pelo que você acredita, ele está tendo uma medida fascista. Todas as vezes que alguém tira você do meio, simplesmente por você ser diferente, ou por não acreditar, ou por ser totalmente contra tudo aquilo que você acredita, ele está sendo fascista. Voltaire dizia, não se esqueçam, gente, não se esqueçam das palavras de Voltaire. Eu posso não concordar com você, mas eu vou lutar até o último dia da minha vida para que você tenha o direito de dizer. Não se esqueça, você é livre.
Você é livre para as suas opiniões políticas, você é livre para os seus pensamentos. E qualquer pessoa que não concorde com isso, e qualquer pessoa que seja totalmente contra você, e eu não estou dizendo que a pessoa não pode ter uma opinião contrária, eu estou dizendo que a pessoa não pode privar a sua opinião. Porque se a pessoa priva a sua opinião, ela está tendo uma medida fascista. E ela está sendo muito parecida com Mussolini, que morreu fuzilado pelas suas convicções políticas e pelas suas perseguições a pessoas que pensavam diferente. Não, querido, o fascismo não é de direita, mas ele também não é de esquerda. O fascismo é uma medida totalitária onde se cincou pensamentos de esquerda e pensamentos de direita. Pensamentos de ditaduras comunistas e pensamentos de ditaduras de direita. Então, houve uma junção de dois lados ruins de governos para gerar um dos piores governos já existentes que matou milhares e milhares de pessoas. E é assim que eu me despeço e dou a minha boa noite. Da última vez eu disse para dar um beijo na morena de Dia dos Namorados e eu fui advertido que não pode dar beijo na morena porque nós estamos em pandemia e eu havia me esquecido de citar isso. Então, por favor, gente, se cuidem. Meus fãs já são poucos. Fãs não, desculpa. Meus seguidores já são poucos. Ainda mais se não se cuidarem, aí mesmo que eu fico sem eu. Então, tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus.